Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Pinhas e o nosso tema é a parábola da figueira. Nas Boas Novas, conhecido também como Evangelhos, Yeshua inflou uma controvérsia em Jerusalém quando ele faz aquela limpeza do templo. O texto é um pouquinho longo, mas eu quero ler com vocês. Yeshua entrou no templo em Jerusalém. Quando ele olhou para tudo, agora à noite, ele foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando eles saíram de Betânia, ele estava com fome. Vendo uma figueira de longe tendo folhas, ele veio para ver se talvez encontrasse algo nela. Quando ele chegou a ela, não encontrou nada além de folhas, pois não era a estação dos figos. E Yeshua disse que ninguém nunca mais coma frutos de você. Seus discípulos ouviram isso. Chegaram a Jerusalém e Yeshua entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. Ele não permitia que alguém carregasse um container pelo templo. E ele ensinou dizendo-lhes, não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas você fez isso um covil de ladrões. Os principais sacerdotes e os escribas ouviram e procuraram como poderiam destruí-lo, porque temiam-no. Porque toda a multidão se admirava de seu ensino. Quando a noite chegou, ele saiu da cidade. Ao passarem pela manhã, viram a figueira definhada das raízes. Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Rabino, olha, a figueira que você amaldiçoou, secou. Nós percebemos que há uma particularidade nesse texto, porque ele fala da figueira no princípio e no final. E intercalando essa questão da figueira, nós temos aquela limpeza que Yeshua fez no templo, para que ele pudesse então purificar o templo de Jerusalém daqueles que estavam fazendo mau uso dele. Mas qual que é a relação disso tudo? Tá? Os teólogos, eles têm confundido essa cronologia desse tempo da limpeza do templo. Os sinóticos, né, que são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles situam a história perto do fim das Boas Novas, na época próxima da morte de Yeshua, tá? Mas João já coloca isso no início da missão de Yeshua. Alguns dizem que houveram 2 processos de limpeza, tá? Idênticas. Isso pode ser até uma possibilidade, mas é improvável e desnecessário do ponto de vista judaico, obviamente, tá? Então, quando isso está acontecendo, lógico que Yohanan, quando ele escreve, ele não está fazendo isso só no nível literal. Nós devemos lembrar que todos os escritos do Evangelho e as cartas de Yohanan, de João, elas são escritas num nível profundíssimo, que é chamado na tradição rabínica de Sod, que é o nível do segredo, tá? Então, quando Yohanan escreve isso, ele vai ilustrar um significado profundo da vida e dos eventos de Yeshua relacionado com a nação de Israel, tá? Só para confirmar essa informação, o Talmud diz, Rabi Menashia disse o seguinte, não há ordem cronológica na Torá. Lógico que a gente tem que olhar isso de uma forma bem criteriosa, para não se fazer uma bagunça na interpretação, tá? Quando o Rav Menashia está dizendo isso, ele está dizendo que existem coisas na Torá, alguns pontos que não obedecem a uma ordem cronológica, já o restante está em ordem cronológica, só para não haver nenhum mal entendido no que diz respeito a isso, porque senão algumas pessoas podem tomar essa palavra para então dizerem que a Torá e as Escrituras elas não têm nenhum critério, nenhuma ordem, e isso não é verdade, tá? Quando a Torá registra os eventos reais que acontecem na história, ela está além do escopo histórico, né? O mesmo vale para a Brit Hadashah, para as Boas Novas, tá? Então essas passagens, elas ensinam, né, a não projetar expectativas literárias do século XXI sobre um contexto judaico de 2000 anos atrás, ok? Então, o que aconteceu com Yeshua é a mesma coisa que aconteceu com Pinhas. Por isso o Salmo 69 registra, o zelo pela tua casa me consome. A festa de Pêssar estava próxima. E Yeshua sobe a Jerusalém.
Ele encontra no templo, né, aqueles que estavam ocupando um lugar indevido para vender bois, ovelhas, pombas, trocar dinheiro. Lógico que você se lembra que em Jerusalém vinham pessoas de vários locais do Império Romano nas festas. E eles vinham com as moedas dos locais onde eles estavam, na diáspora. Então essas moedas, esse dinheiro era trocado por shekel, que é o dinheiro que se usa em Israel até hoje para se fazer os negócios. Então, para essas pessoas que estavam em lugares indevidos, o que Yeshua fez? Ele disse o seguinte: tira essas coisas daqui. Falando numa linguagem mais popular, não faça da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram que estava escrito: o zelo pela sua casa me consumirá. É interessante que Yeshua está colocando as coisas nos seus devidos lugares. A casa do Eterno, o lugar onde habita a glória do Eterno, ele não pode ser transformado numa feira livre, no mercado. Há de se guardar as devidas distâncias e para que não se haja uma mistura do santo com o profano. Porque senão isso vai causar uma ruptura, não só no mundo espiritual, como também vai haver um reflexo no mundo físico. Isso é o que estava acontecendo em Jerusalém naquela época. Porque a Shekhinah, que é chamada da presença do Eterno, ela tinha ido embora, segundo a tradição judaica. E a Shekhinah não estando lá, a presença do Eterno então não era manifesta ao povo de Israel. E quando Yeshua vem, uma das missões dele é depois trazer de volta a Shekhinah, que foi o que ele fez quando ele enviou o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, para estar com os judeus em Israel. O zelo de Yeshua, ou que Yeshua teve, né, foi o mesmo que Pinhas, o filho de Eleazar. Pinhas, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira dos filhos de Israel, porque invejou com eles o meu zelo, de modo que não consumiu os filhos de Israel na minha vida. Portanto, diz: eis que lhe dou o meu pacto de paz, e será para ele e para a sua descendência depois dele o pacto de um sacerdócio perpétuo, porque tinha ciúmes do seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Imagine que, assim como Pinhas mata um casal por estarem tendo um ato sexual dentro da tenda de um dos príncipes de Israel, um judeu e uma gentia, provocando a ira de Pinhas, imagine que quando os cambistas, os vendedores faziam isso em Jerusalém, o que não estava acontecendo no coração do Eterno? Algo muito sério e estranho também, porque as pessoas vão banalizando aquilo que é sagrado. Elas vão quebrando mandamento após mandamento, achando que isso não vai ter consequência. E como Pinhas fez, Finéias, né? Ele fez com que a morte daquele casal não levasse esse pecado adiante e, consequentemente, a ira do Eterno se acalmou. Porque caso isso não acontecesse, o Eterno mataria muitos judeus dentro do acampamento. O que Yeshua fez, destruindo aquilo que era material, fez isso para poupar a vida espiritual de muita gente em Israel. Assim como Pinhas experimentou oposição após a sua ação, isso também enfrentou a oposição da liderança do templo. Observe como o texto especifica, né, que os principais sacerdotes e escribas foram os que procuraram destruir Yeshua. Na era do segundo templo, o sacerdócio e o sinédrio eram controlados pelos saduceus. Não só eles ensinaram uma teologia distorcida que negava a ressurreição, eles eram politicamente corruptos ligados a Roma. Aqui nós temos uma diferença entre um profeta, um homem de Deus, e os religiosos que controlam a religião local. E quando eu falo isso, a preocupação que nós temos é de ver pessoas investidas de autoridade que já perderam a visão daquilo que o Eterno deseja fazer em nome de Yeshua no meio do seu povo, perderam completamente a visão e transformaram a casa do Eterno num lugar de diversão, num lugar de negociata, num lugar de troca. Ora, é um absurdo que
quando um profeta vai e traz uma palavra mais dura, aqueles líderes então dizem, não, mas não é bem assim, sabe? Eles tentam amenizar aquela mensagem mais dura trazida por aquele profeta. Isso é uma coisa muito séria, porque infelizmente nós vivemos tempos nos quais nós precisamos de despertamento. Não há que se brincar, não há que se passar a mão em situações e relevar pecados do nosso meio. É necessário que o pecado seja chamado pelo seu próprio nome e nada seja feito para que o pecado continue. Nós temos que... O pecado precisa ser chamado pelo seu nome. Nós não podemos permitir que isso continue no meio do nosso povo. E eu falo das congregações judaico-messiânicas, das sinagogas e das igrejas. É preciso que nós tomemos uma atitude no que diz respeito a isso. Vamos continuar. Anás, o sumo sacerdote, aparentemente estava trabalhando nos bastidores com os romanos para garantir a posição do sumo sacerdote para si e seus familiares, incluindo seu genro Caifás. As pessoas têm sede de poder. Elas querem manter o poder. Isso acontece não só a nível religioso, mas a nível político, a nível econômico, a nível social. Famílias querendo se perpetuar no poder. No Nordeste do Brasil isso é chamado de coronelismo, sabe? Então, quando isso acontece, as pessoas vão usando das suas influências, como está escrito aqui em Joséfo, no livro de Antiguidades, tá? Um homem é enviado para poder estar no poder pelo imperador, então o sumo sacerdote vai e tenta dar um jeitinho, né, para que ele e a sua família se mantenham no poder, para que não haja uma modificação, uma retirada daquela família e a colocação de uma outra família que iria oferecer mais dinheiro, porque naquela época o sacerdócio era comprado, infelizmente. Então tudo isso demonstra que houve uma corrupção dos saduceus, absurda, da questão ligada ao sacerdócio. Os sacerdotes aqui deveriam ser filhos de Arão, ou descendentes de Arão, mas não eram. Então, isso é uma coisa também que vai deixar a gente bem assustado, porque isso nos mostra que há uma chamada do Eterno para que o sacerdócio seja conectado à vida de um homem. Não é o dinheiro, não é a questão profissional, mas sim o chamado do Eterno. E nesse caso aqui o dinheiro falava mais alto. E você sabe por quê? Porque depois do imperador, depois do rei em Jerusalém, a pessoa mais importante era o sumo sacerdote. E quem era o homem que não gostaria de gozar desse privilégio de andar pelas ruas de Jerusalém e ser reconhecido como sumo sacerdote? Infelizmente, isso acontecia, e mesmo sem aquela pessoa ter uma conexão com a família de Arão. Mas ele era reconhecido como alguém de status social altamente elevado na cidade de Jerusalém e em todo Israel. Vamos continuar. João o imersor profetizou desde o início da sua missão que Yeshua purificaria o templo. Ele disse o seguinte: seu garfo está em sua mão e ele limpará completamente a eira. Ele reunirá seu trigo no celeiro, mas a palha queimará com o fogo inextinguível. Agora, o termo eira refere-se ao templo, como Davi que comprou o terreno para o altar. Gade veio naquele dia a Davi e disse-lhe: sobe e constrói o altar ao Eterno na eira de Araúna, o Jebuseu. Então aqui, Yohanan, o imersor, ele está usando uma palavra de forma profética para mostrar o seguinte, que a limpeza da eira se refere ao local onde Davi, Hamelech, deixou tudo pronto para que Shlomo pudesse construir o templo do Senhor. Então nós temos aqui
um apontamento profético daquilo que Yeshua faria. E é interessante porque isso está em dois níveis. Primeiro no nível físico, quando ele limpará a eira, e depois num nível sódio, num nível mais alto, porque ele reunirá no seu trigo no celeiro, mas a palha queimará com fogo inextinguível. Aqui nós já estamos falando do Olam Rabá e do Gehinnom, ou seja, do mundo vindouro e do inferno. Ok? Então perceba a profundidade das palavras de Yohanan, o imersor. Para entender mais profundamente, né, a limpeza, o significado que está por trás dessa limpeza do templo, devemos notar que ele é cercado pela maldição da figueira. A figueira é uma chave para entender a limpeza do templo e o status espiritual do primeiro século do povo de Israel. Por que Yeshua amaldiçoou a figueira? Os antimissionários e os céticos atacaram a ação de Yeshua com uma birra desnecessária e insignificante. Do outro lado da moeda, algumas interpretações cristãs tentam usar o texto para a prova teológica que Yeshua estava cancelando o pacto do Eterno com Israel, amaldiçoando a nação ou o templo. As notas da Brit Hadashah com anotações judaicas dizem o seguinte: a tradição cristã sustentou que Yeshua condena os sacrifícios do templo e a adoração em princípio, e está anunciando a tradição da lei judaica para a fé no ungido. O texto em nenhum lugar sugere isso. Então, o que está acontecendo por trás disso tudo? Nós temos aqui duas opiniões. Um dos antimissionários, aqueles judeus ortodoxos, né, que odeiam Yeshua e odeiam os crentes, mostrando que a atitude de Yeshua ela é uma atitude contrária a Israel e ao seu próprio povo. Do outro lado, os cristãos, né, que disseram que Yeshua estava agora amaldiçoando a própria nação de Israel e que Israel deixaria de ser uma nação. E daí surgiu a teologia da substituição. Chega-se ao ponto de dizer, né, dentro da tradição cristã, que Yeshua condena o sacrifício do templo. Olha só que coisa impressionante. E Yeshua condena a adoração que era feita no templo. Ok? Então, tudo isso mostra para a gente a falibilidade e a falta de conhecimento, tanto de um lado quanto do outro, tá? Então, se você pegar as instruções que Yeshua deu para o leproso para oferecer o sacrifício que Moshe ordenou, você vai ver que as palavras que foram escritas aqui pelos teólogos não têm fundamento algum. E, infelizmente, muita gente crê nisso e nem examina a Escritura. Por outro lado, existem segredos que precisam ser desvendados. Quais são eles? As folhas de figueira. Ao ver uma figueira de longe ter folhas, ele veio para ver se talvez encontrasse algo nela. Quando ele chegou a ele, não encontrou nada além de folhas, pois não era estação de figos. A folha de figueira ela tem uma propriedade muito interessante. E eu quero mostrar algo para você no que diz respeito a isso, porque Yeshua viu uma figueira de longe e veio para poder buscar os frutos, mas ela só tinha folhas. Por que o Marcos inclui o detalhe de que Yeshua encontrou apenas folhas da figueira? As folhas apontam para o quê? Em Gênesis descreve a queda do homem e a sua subsequente tentativa de reparar o dano. Como é que Adão e Rava tentaram se cobrir após o pecado? Quando a mulher viu que a árvore era boa para ser comida e que isso era prazer para os seus olhos e que a árvore devia ser desejada para tornar alguém sábio, ela tomou seus frutos e comeu. E deu alguns para o seu marido com ela e ele comeu. Os olhos de ambos foram abertos, eles sabiam que estavam nus e costuraram folhas de figueira juntos e fizeram para si aventais. Eles ouviram a voz de Hashem Elohim andando no jardim no frescor do dia. E o homem e sua esposa se esconderam da presença de Hashem Elohim entre as árvores do jardim. Ora, a figueira representa a cura. E eles tentaram curar o seu pecado, pegando folhas de figueira e costurando para si como se fossem vestes. Sabe por quê? Uma outra coisa interessantíssima que acontece dentro da tradição judaica é que os nossos sábios dizem que o homem estava vestido de luz. As vestes do homem
eram luz. Então, quando o homem olhava para Rava e Rava olhava para Adão, eles viam o brilho da luz, o brilho da glória do Eterno neles mesmos. Quando eles olhavam para os animais e os animais olhavam para eles, o que era visto neles era esse brilho da glória do Eterno. Só que quando eles pecaram, esse brilho se foi. Essa luz que brilhava neles se foi. Por isso eles tentaram então cobrir aquilo que eles julgavam ser mais vergonhoso. E eles fizeram para si então essas roupas, né, de folha de figueira para tentar cobrir a sua nudez. Misericórdia. Perdemos a glória do Eterno em Adão e Eva, além da eternidade. Há uma outra opinião, né, de que o figo era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Rav Meir sustenta que a árvore da qual Adão comia era a videira, já que a coisa que mais causa lamento a um homem é o vinho, como diz, ele bebeu do vinho e estava embriagado. Rav Neemias já diz o seguinte, que foi a figueira, de modo que eles consertaram a sua maldição com o instrumento dela, como diz, e eles costuraram folhas de figueira juntos. Então nós temos duas opiniões distintas aqui, do uso, né, dessa folha. Mas o interessante é que se a figueira realmente era a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles usaram a folha do fruto da árvore para tentarem então se esconder. Ora, quando o Eterno olha para eles e os vê com aquelas folhas cobrindo-os, obviamente alguma coisa havia acontecido. E se isso aconteceu dessa forma, nós vamos perceber o grau de inocência daquele casal. Uma inocência tão grande que eles usam as folhas do fruto que eles haviam acabado de comer e que era proibido para eles, para poderem se cobrir. Ou seja, o homem, ele partilhava de uma inocência, de uma pureza muito grande no princípio, que foi deturpada, que foi corrompida pelo pecado. Ah, como é bom ser puro! Ah, como é bom ser honesto, como é bom ser santo! Por isso, quando Yeshua fala das criancinhas, ele aponta que o poder soberano de Elohim pertence a elas, por causa da pureza de coração que elas partilham. Elas enxergam tudo de forma pura, de forma linda, de forma sobrenatural às vezes. Por quê? Porque o seu coração ainda não foi corrompido totalmente. Isso é o que havia acontecido com Adão e Rava. Independentemente da identidade do fruto, as folhas da figueira são um encobrimento de uma condição espiritual degenerada. Puxa vida! O texto de Gênesis ele é crítico para entender o incidente com a figueira. A corrupção lá da liderança do templo levou Israel a um caminho corrupto, que levou a um estado espiritual baixo, como diz o profeta Jeremias. Desde o profeta até o sacerdote, todo mundo lida falsamente, pois curaram ligeiramente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Eles ficaram envergonhados quando fizeram uma abominação? Não, eles não estavam nem um pouco envergonhados, nem podiam curar. Por isso cairão entre os que caírem, no tempo da sua visitação serão abatidos, diz o Eterno. Eu os consumirei totalmente, diz o Eterno, não haverá uvas na videira, nem figos na figueira, e as folhas se desvanecerão, e as coisas que eu lhes dei, as que passam por elas. Olha só que interessante, a corrupção chegou desde o sacerdote até o profeta. O profeta, ele é uma chave na nação de Israel, e sempre foi, porque o profeta ele sempre foi a boca do Eterno para alertar ao povo e ao sacerdócio para que eles retornassem ao Eterno. O profeta ele faz um papel interessante porque ele está em conexão perpétua com o Espírito do Eterno para trazer algo
de correção para a vida do povo que lida, que diz amar o Eterno. Então o sacerdote, quando ele perde o rumo, o profeta vem para corrigir. Isso diminui o sacerdote em alguma coisa? Não, porque o sacerdote é humano. Assim como o profeta pode ser corrompido, como era na época de Elias, né? De Eliseu, onde os profetas dos reis estavam corrompidos de tal forma que eles profetizavam só aquilo que o rei e a corte que desejava ouvir. Então tem que ter alguém isento, tem que ter alguém separado para isso, e essa pessoa, ele é a boca do Eterno, como aconteceu aqui no caso de Jeremias, que profetizou que aconteceria lá adiante uma corrupção tão grande em Israel que o Eterno arrancaria deles aquilo que eles têm. Entendeu? Então, quando Yeshua procura por figos, não sendo a estação, por que ele faz isso? É um nível literal, podia estar procurando pela fruta do ano passado, ou talvez ele desejasse comer um figo verde. No entanto, a fruta nesse contexto ela tem um significado mais profundo, como diz Miqueias. A miséria é minha, de fato sou como aquele que recolhe as frutas do verão, como as vindimas da vinha. Não há cacho de uvas para comer. Minha alma deseja comer o figo primitivo. O homem piedoso pereceu na terra e não há justo entre os homens. Todos estão à espreita de sangue. Todo homem caça seu irmão com uma rede. Olha que interessante essas palavras de Miqueias, porque elas nos conectam ao figo primitivo. Onde é que estava esse figo primitivo? Estava no Gan Eden. Esse figo primitivo é um figo que fala de uma inocência, de uma pureza, de um relacionamento com o Eterno, que era um relacionamento puro e que fazia com que a voz do Eterno viesse a cada dia instruir Adão e Rava acerca de tudo aquilo que eles precisavam fazer para desenvolver a sua vida no mundo. Perceba que a conexão ela foi quebrada e o Eterno agora já não está mais tão acessível ao homem. E isso não é por culpa do Eterno, mas por culpa do próprio homem. Quando Yeshua vai buscar os figos na figueira e não os encontra, qual é a mensagem? Não há acesso ao Eterno. Israel não está acessando o Todo-Poderoso. Algo precisa ser feito. Então Yeshua, quando ele limpa o templo, ele está querendo dizer que é necessário uma limpeza não só no templo físico, mas no templo de cada pessoa. Na vida espiritual de cada pessoa é necessária ser feita uma limpeza profunda para que o Eterno possa vir e habitar ali. E para que ele possa restituir ao seu povo a glória que um dia estava entre o povo de Israel. Porque na história, quando nós tomamos as Escrituras, o Eterno sempre foi o parceiro primeiro de Israel. O Eterno sempre foi, digamos assim, o vizinho de Israel. No tabernáculo, o Eterno estava ali como o vizinho de Israel. No templo, o Eterno estava ali como o vizinho da nação de Israel em Jerusalém. E o Eterno disse na sua palavra que haveria um lugar onde ele estabeleceria a sua morada na terra. Então, se nós pararmos para pensar isso, a parábola da figueira tem um significado muito profundo para nós. É necessário que nós possamos limpar a nossa vida do pecado da cobiça, do pecado de querermos algo que não é nosso. Quando Satã tenta Rava, ele vai justamente nesse ponto, dizendo a ela que ela poderia ser como o Eterno. Só que não. Mas infelizmente a mulher foi enganada e caiu. A cobiça da mulher levou à degeneração e à degradação de toda a raça humana em todos os tempos até os dias de hoje. Por isso Yeshua está procurando um fruto de pureza na figueira. O comentário de Art Scroll sobre Miqueias diz: Miqueias compara o pequeno número de justos de sua geração com o número de frutas de verão, Metsudot, ou com os figos verdes de qualidade inferior que permanecem nas árvores depois da colheita.
Alternativamente, ele está lamentando sobre o Israel que se recusou a dar ouvidos à sua repreensão. Ele sofre com a extensão de sua maldade e a retribuição que o Eterno preparou para eles. Olha só que interessante esse comentário que é feito aqui, porque ele mostra para a gente duas coisas. Primeiro, o pequeno número de justos que ainda resta. E não só naquele tempo. Em todas as eras, o número de justos ele é muito pequeno. Você percebe que eu não estou falando de crentes. O comentário não fala de crentes, mas de justos. Porque a própria Brita Hadashah diz que crente até o próprio diabo é. Porque ele crê e estremece. Agora, ser justo é uma outra coisa. É um nível diferenciado. E outra coisa interessante é que o que está falando esse comentário para nós, o que nós somos ensinados através desse comentário, é que haverá uma retribuição da maldade. E isso aconteceu depois da morte de Yeshua, uns 30 e poucos anos, quando o templo ele é totalmente destruído e Israel é expurgado da sua própria terra, mais uma vez. Então, todo pecado ele tem uma retribuição, ele tem um retorno. E a limpeza do templo era para que isso pudesse ser, de certa forma, minimizado ou evitado. O que não aconteceu, porque essa repreensão não foi aceita pelas autoridades da época de Yeshua. A fome do Mashiach não era por comida física, era pela justiça espiritual. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você acha que o Senhor está preocupado com as nossas festas, com aquilo que nós fazemos, na comida que nós vamos comer, nas refeições que nós vamos servir depois das festas? Não, Ele está preocupado com a minha postura de obediência às suas leis e mandamentos. Isso traz o caráter de justiça para as nossas vidas, e não só nas festas. Eu cito as festas porque as festas elas trazem também comida e bebida. Mas eu digo o seguinte, que no nosso dia a dia, a finalidade da nossa vida é que nós tenhamos uma vida justa e santa diante do Senhor. Então, o que eu estava procurando? As qualidades do Israel de antigamente. Como os pais antes deles, como Oséias diz, eu encontrei Israel como uvas no deserto. Eu vi seus pais como os primeiros amadurecidos na figueira em sua primeira temporada. Vamos lembrar dos nossos patriarcas, Abraham, Isaac e Yaakov. A justiça daqueles homens. Rabino, mas eles erraram. Sim, como todo ser humano eles erraram. Mas eles foram justos. Abraham foi chamado de amigo do Eterno. Olha que privilégio. Isaac, a vida de Isaac foi uma vida tão extraordinária que ele é comparado ao Mashiach. Yaakov é o progenitor das 12 tribos. Um homem que teve a sua história mudada pela visitação do Mashiach na sua vida. Sabe, coisas assim extraordinárias que estão ligadas à justiça. Nós precisamos ter esta postura de justiça, entendermos que nada mais importa do que sermos justos e santos diante do Senhor. Em Marcos, um relato em comum descreve Yeshua curando um homem cego, que diz o seguinte: eles vieram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram-lhe o homem cego e imploravam Yeshua para tocá-lo. Pegando a mão do cego, ele levou para fora da cidade. Ele cuspiu nos olhos, colocou as mãos sobre ele e perguntou: você vê alguma coisa? Ele olhou para cima e disse: eu vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando. Então ele colocou as mãos sobre o cego, os olhos do cego novamente. Ele espiou atentamente e a sua visão foi restaurada de modo que ele pudesse ver tudo distintamente. Esse milagre que Yeshua fez, ele é muito interessante porque o homem é curado quando Yeshua cospe, e o cuspe de Yeshua cura. Por que Yeshua fez isso? Porque o Talmud fala do aspecto curativo do cuspe de um primogênito. Há uma tradição de que a saliva do primogênito de um pai traz cura. Só que nesse caso, lá no Talmud, isso também está ligado ao Mashiach.
Então você imagine que se Yeshua, ele é o primogênito de toda a criação, como diz Shaul. Então quando Yeshua faz isso, o que os judeus da época entenderam? Que diante deles estava o primogênito de toda a criação. E estava trazendo cura através do cuspe. Isso era um sinal que apontava para a condição de quem Yeshua era. Entenda o que está acontecendo aqui. Este milagre da cura de um cego aponta para a messianidade de Yeshua. E quem estava ao redor dele entendeu isso. Isso é muito claro porque aquele cego ele foi levado pelas pessoas que conheciam, que sabiam quem era Yeshua, para que ele fosse curado. Eles sabiam que Yeshua era a fonte de cura. Ora, o profeta diz que o Mashiach traria cura em suas asas. Será que aqueles homens e mulheres que estavam ao redor de Yeshua não sabiam disso? Com certeza sabiam. Lógico que a maioria deles estava lá pela cura e alguns pela comida, porque onde Yeshua estava, ele manifestava um milagre de multiplicação. E muitos estavam lá por causa disso, mas outros estavam ali porque eles reconheciam quem era aquele homem e chamavam-no Yeshua HaMashiach. E nós devemos entender quem é esse homem na nossa vida hoje. Aquele homem, ele vê homens como árvores andando. Há um ensinamento judaico baseado na ideia de que o homem é uma árvore. Baseado lá em Deuteronômio. Quando ao fazer uma guerra contra uma cidade para capturá-la, você a sitia há muito tempo, você não deve destruir suas árvores, cortá-las com o machado. Você pode comer seus frutos, então não as abata. Afinal de contas, são as árvores no campo, seres humanos, de modo que você tem que sitiá-las também. No entanto, se você sabe que certas árvores não fornecem comida, você pode destruí-las e derrubá-las, a fim de construir obras de cerco contra a cidade, fazendo guerra com você até que ela caia. A comparação aqui, muito clara. A árvore é o homem, e o homem é comparado à árvore. E isso é uma coisa muito, muito intensa, porque quando aquele homem vê árvores andando, né? Ele está vendo outros homens que se parecem com árvores. Por isso Yeshua compara a mim e a você a uma árvore que ele espera colher de nós frutos. E isso também é muito interessante porque o pecado entrou na vida da humanidade através de uma árvore. E ele também vai ter que sair através de uma árvore. E como é que isso aconteceu? Yeshua, quando ele foi colocado naquele madeiro, a palavra madeiro ali em hebraico é etz, que significa árvore. Então é como se Yeshua estivesse sendo colocado, pregado na árvore primordial que trouxe o pecado, o conhecimento do pecado para o homem, para que agora houvesse a justificação do homem naquela mesma árvore. E se a árvore também é comparada ao homem, é como se Yeshua estivesse sendo pregado, crucificado em toda a humanidade que representava aquela cruz, como se fosse uma árvore. Entende então a profundidade destas palavras? Entende a profundidade disso que Yeshua está nos ensinando? Isso é algo muito espetacular e tremendo. Aleluia. Yeshua falou essa parábola dizendo o seguinte: certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e ele veio buscando frutos e não encontrou nenhuma. Ele disse ao aparador da videira: eis que nesses 3 anos venho à procura de frutas nesta figueira e não encontrei nenhuma. Corte isso. Por que desperdiça o solo? Ele respondeu: Senhor, deixe-o em paz também esse ano, até cavar em torno dele e fertilizá-lo. Se der fruto, bem, mas se não, depois disso você pode cortá-lo. Olha o ensinamento de Yeshua, mostrando que uma árvore ainda merece uma última chance para dar o seu fruto. Mostrando que eu e você, quando Yeshua vier olhar para mim e para você, ele vai buscar frutos.
Será que eu e você temos frutos para dar para Yeshua? A cada ano ele vem buscar esse fruto. O que nós estamos dando de frutos para o Senhor? E muitas vezes é dito, vamos cortar essa árvore. Mas aqueles que estão trabalhando junto da árvore dizem assim, dá mais uma chance, nós vamos adubar. Nós vamos dar um jeito de fazer com que essa árvore dê frutos. E aí eu me lembro dos líderes, né? Dos líderes dos rebanhos, que veem as suas ovelhas muitas vezes não produzindo nada. E essas ovelhas são incitadas para darem frutos, para que elas não sejam cortadas. Por favor, entenda essa mensagem. Existem líderes que estão vendo isso acontecer e estão incitando, estão clamando, estão conversando com o seu povo para que ele possa dar frutos, para que eles não sejam cortados. A parábola é muito clara. E eu e você precisamos ter o cuidado de estarmos sempre produzindo frutos, para que quando o Senhor chegar em nós, Ele encontre o que comer. E o fruto que nós produzimos seja um fruto que possa ser levado e distribuído a outros para comerem. Porque nós temos a necessidade de entregar os nossos frutos para que outras pessoas também se alimentem em nome de Yeshua. João Imersor disse, não pensem em si mesmos, temos a Abraão por nosso pai, pois digo a vocês que Deus é capaz de criar filhos de Abraão dessas pedras. Mesmo agora o machado está à raiz das árvores, portanto toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. São palavras duras de Yohanan, porém o Mashiach chegou no primeiro século para ver se eles estavam prontos para a redenção. Eles tinham as folhas, a aparência externa de estarem prontos, mas aquela geração não produziu o fruto da techuvá, do arrependimento. Ele veio para apressar a redenção, como diz o livro de Isaías. Eu, o Senhor, apressarei isso a seu tempo. Amados, essa declaração aqui é muito preocupante. Sabe por quê? Porque isso mostra que a nossa geração, ela precisa estar pronta para produzir bons frutos e não ser cortada e lançada no fogo. Aquela geração que viveu na época em que Yeshua veio, ela não estava pronta. Por isso Yeshua veio da forma como veio e precisou morrer. Mas na nossa geração, nós cremos que Yeshua virá e nós precisamos estar prontos para isso. Nós precisamos estar preparados para a vinda de Mashiach. Nós precisamos ser uma geração distinta, com santidade, com uma postura ética, moral, espiritual altíssima. Precisamos ser justos na nossa geração. Isso cada um de nós. Para que nós possamos encontrar o Mashiach, encontrar com Yeshua e ele disser para mim e para você, vinde benditos de meu Pai e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Será que nós estamos alcançando isso? O Talmud comenta essa passagem dizendo, Rav Alexandre disse, Rav Josué Belevi apontou uma contradição. Está escrito, em seu tempo virá o Messias, enquanto também está escrito, eu, o Senhor, apressá-lo-ei. Se forem dignos, apressá-lo-ei, senão ele virá no devido tempo. Rav Alexandre então disse, Rav José se opôs aos dois versos, está escrito, eis que como o filho do homem veio com as nuvens do céu, enquanto em outro lugar está escrito, eis que o teu rei vem a ti humilde e monta um jumento. Se forem meritórios, virão como as nuvens do céu, se não forem humildes e montados num jumento. Então, o que o Talmud ensina para a gente? Que na época de Yeshua não havia méritos para aquela geração. Então Yeshua se apresentou a eles montado num jumento, para dizer que aquela geração não tinha os méritos suficientes para a redenção. Já Yeshua virá e se apresentará à humanidade a segunda vez. Sabe como? Nas nuvens dos céus, o Filho do Homem virá, como está escrito em Mateus. Isso significa que a nossa geração carrega a responsabilidade de ter esse mérito para poder trazer a redenção de uma forma apressada, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a redenção, porque Yeshua disse que assim o seria.
O Ben Ish Hai, Rav Yosef Haim de Bagdá, disse o seguinte: na verdade existem dois momentos diferentes em que o Messias pode vir, expressos no verso: em seu tempo apressarei a isso. O versículo aparece contraditório: em sua chegada será no seu tempo, ou Deus a apressará. Devemos explicar que se refere a dois momentos diferentes. Seu tempo, um tempo fixo em que o Eterno jurou trazer o Messias independentemente do valor de Israel. Eu apressarei isso se Israel for digno. O Eterno trará o Messias antes do tempo designado. Então, a geração de Yeshua não estava pronta. Israel no primeiro século foi consumido por um inimigo mais poderoso que Roma, o Sinat Hinan, o ódio infundado. Eu só quero mostrar para você que esse Ben Ish Hai, ele acreditava que era um Messias vindo em dois tempos diferentes. Só para você ter noção de como a tradição rabínica mostra isso e como isso se encaixa na história. Só na pessoa de Yeshua, ok? Sobre a figueira. Primeiro Reis diz sobre o reinado de Salomão: Judá e Israel viviam seguros, cada um debaixo da sua figueira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. O profeta Miqueias fala dos dias em que Shalom retornará durante a era messiânica. Muitas nações irão e dirão: vem, subamos a montanha de Hashem e a casa do Elohim de Jacó. E ele nos ensinará sobre os seus caminhos, e nós andaremos em seus caminhos, porque de Sião sairá a Torá e a palavra de Hashem de Jerusalém. E ele julgará entre muitos povos e decidirá sobre as nações fortes de longe. Eles virão bater suas espadas em arados e suas lanças em ganchos de poda. A nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderá mais a guerra, mas eles se sentarão a todos o homem debaixo de sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém os temerá. A boca do Eterno dos Exércitos falou. Esse texto, amados, mostra para nós o que vai acontecer no milênio. Ou seja, mais uma vez, a figueira, ela é um instrumento aqui de Shalom, ela é um instrumento de reconciliação e de redenção, mostrando que enquanto o homem está debaixo da sua figueira, ele vai ter Shalom, ele vai poder comer do seu fruto, ele vai poder partilhar daquilo que aquela árvore tem para dar para ele. E eu não sei se você percebeu, mas aqui diz que as nações seriam ensinadas no caminho do Eterno. E assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal, aqui a figueira ela mostra que haverá um ensinamento para o bem, para que se ande no caminho do Eterno. Ou seja, a figueira agora, lá no milênio, já aponta para algo diferenciado. Aponta para pessoas que estarão aprendendo a palavra e permanecerão fiéis aos caminhos do Eterno. E Yeshua também alude a isso em João. Yeshua viu Natanael aproximando-se dele e falando sobre ele. Eis que és um israelita de fato, em quem não há engano. Natanael disse-lhe: como me conheces? Yeshua respondeu-lhe: antes que Filipe te chamasse, quando você estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu-lhe: Rabino, tu és filho de Elohim. Você é o rei de Israel. E Yeshua respondeu-lhe: porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira, você acredita? Você verá coisas maiores que estas. Disse-lhe ele: em verdade te digo que vereis os céus abertos e os anjos de Hashem subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Interessante que Natanael, é visto por Yeshua debaixo de uma figueira. Assim como o profeta disse que aconteceria. Só que a figura de Natanael debaixo da figueira mostra que ele está buscando proteção debaixo daquela árvore. E a figueira, ela realmente traz uma conotação de cura, e ele precisava ser curado de algo, da sua dúvida que ele tinha acerca do Mashiach, da contradição que havia no seu peito e na sua alma, de que aquele homem poderia ser ou não o Mashiach. E agora, nesse encontro, tudo isso é desvendado e há uma cura, quando ele confessa quem é Yeshua. Ou seja, aquilo que, as dúvidas que ele vivenciou debaixo da figueira já não existiam mais, porque agora ele já tinha tido um encontro direto com Yeshua. O profeta Oséias agora, ele fala do avivamento de Israel. Diz o seguinte: depois de 2 dias ele nos ressuscitará, no terceiro dia ele nos levantará e viveremos diante dele,
O Salmo revela a chave para entender o passado e o futuro. Pois 1000 anos à sua vista são como ontem, e quando é passado, como um relógio à noite. E o nosso querido irmão Pedro comenta, mas não se esqueça de essa coisa, amado, que um dia é com o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mostrando para nós que quando Oséias fala de 2 dias, ele está falando de 2000 anos, que aconteceriam pós-vinda do Mashiach, e ele nos ressuscitaria, ou seja, a vinda de Yeshua está muito próxima para que os mortos ressuscitem. O profeta Oséias está dizendo isso, que nós nos levantaremos e viveremos diante dele. Ou seja, haverá uma primeira ressurreição de justos, de pessoas que morreram crendo em Yeshua, e isso acontecerá em breve, porque nós já passamos do ano 2000, ok? O Ben Israel diz o seguinte, o salmista está nos ensinando que, embora tenham passado quase 2000 anos e ainda não tenhamos sido redimidos, não devemos perder a esperança, pois se para nós parece uma eternidade, para Deus 2000 anos são como 2 dias. O tempo designado está no fim dos 6 milênios da criação do mundo, o que significa algum tempo após o ano de 5500. Ninguém, no entanto, pode saber a data. Veja bem o que o Ben Israel está dizendo, que ninguém pode saber a data. Assim o Eterno disse, a visão ainda é por um tempo determinado, declara o fim e não mente. Se demorar, espere, pois talvez Israel fará as mitzvot que promovem a redenção. E o verso continua, porque certamente virá, virá. A palavra bo pode ser dividida em 2, que significa Aleph Beit, 2000. Então, a palavra virá, ou vir em hebraico, ela pode ser conectada a 2000. Uau! Então, no final dos 2000, né, que vai passar do 5º para o 6º milênio, a hora marcada virá. Não vai demorar, pois nada pode pará-lo. Quando o Eterno der a ordem para que Yeshua venha, nada vai detê-lo. Nenhuma estrutura terrena, nenhuma estrutura espiritual poderá deter a vinda do Mashiach entre nós para nos buscar. Aleluia! E no próprio judaísmo os sábios entendem isso e eles sabem que a hora é chegada por conta de tudo isso que eu estou mostrando para você agora. Assim o livro de Apocalipse diz, aquele que testifica estas coisas diz, sim, eu venho rapidamente. Um homem, sim, venha, Senhor Yeshua, aleluia. O tempo está chegando, e nós precisamos entender que a hora da vinda do Mashiach de estar entre nós é chegada, que nós possamos nos preparar para isso em nome de Yeshua. Shir Hashirim diz, a voz do meu amado, eis que vem saltando sobre as montanhas, saltando sobre as colinas. O meu amado é como uma gazela, um servo jovem. Eis que ele está de pé atrás de nossa muralha. Ele olha para as janelas, espiando pela treliça. Meu amado falou e disse-me, levante-se, meu amor, meu lindo, e vá embora. Pois eis que o inverno passou e a chuva acabou e se foi. As flores aparecem na terra, chegou o tempo de cantar. A voz da rola é ouvida em nossa terra, a figueira estende seus figos verdes e as videiras com a tenra uva dão um bom cheiro. Levanta-te, meu amor, meu lindo, e vai-te embora. Ó pomba nas fendas das rochas, dos lugares secretos das escadas, deixa que eu veja o seu rosto. Deixa-me ouvir a tua voz, pois a tua voz é doce e o seu rosto é lindo. E o Midrash Rabbah comenta sobre a identidade de Kol Hator, a voz da rola. Quem é? Esta é a voz do Messias proclamando quão bonito nas montanhas estão os pés do mensageiro das boas novas. Então esse texto de Shir Hashirim, ou do Cântico dos Cânticos, ele aponta para o Mashiach, nesse diálogo entre o noivo e a noiva, chamando o noivo de amado e a noiva de minha amada, de meu amor. Oh, que coisa tremenda, e nós podemos ouvir a voz do nosso Mashiach, como noiva que somos dele, aguardando o momento em que ele haverá de nos chamar e nos levar para estarmos com ele para todo sempre. Por isso, os pés daqueles que proclamam as boas novas são benditos, são bem-aventurados, que nós sejamos achados entre estes, cujos pés são benditos, abençoados, para que continuemos proclamando as boas novas até que a voz do Mashiach
Mashiach seja ouvida e sejamos chamados em nome de Yeshua HaMashiach. À medida que a terra floresce, vimos o reaparecimento do terra-elétrico colorido da Bíblia, a recriação das vestes do sumo sacerdote e uma maior consciência da santidade do monte do templo e um movimento para reconstruir o Beit HaMikdash. Gentios despertando para a importância da Torá e os judeus descobrindo a verdadeira identidade de Yeshua de Nazaré. De acordo com as boas novas do Talmud, o primeiro século de Israel não era digno. No entanto, o povo judeu do século 21 será. Yeshua virá cavalgando sobre as nuvens dos céus e ele virá na hora marcada. Enquanto ansiamos por nos sentar sobre a sombra da figueira, nossos próprios ouvidos ouvem o Ikvatá de Mashiach, os passos do Messias, como ele está à porta. O Ben Ishai diz o seguinte: eu durmo, mas para sempre meu coração está acordado, ansiando pelo Messias. Por meio desse anseio de coração, merecerei ouvir o som do meu amado batendo. Então o Eterno fará a sua parte. Ele abrirá para mim as portas da redenção e trará o Mashiach. Veja que existe um anseio, não só no coração dos sábios, mas de todo judeu que é temente ao Eterno, para a vinda do Mashiach. A voz da rola, o santo Mashiach nos chama. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei em sua casa e jantarei com ele e ele comigo. Amados, que esse seja o nosso anseio hoje e para sempre. Que nós estejamos aguardando a vinda de Yeshua HaMashiach, como se vamos viver o nosso dia de hoje, como se fosse o último dia de nossas vidas, para que mantenhamos firme a convicção e a esperança de que Ele virá para nos buscar, porque o que Ele prometeu, Ele cumprirá, em nome de Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, dê um like aí, favorite, clica no sininho para você receber as nossas recomendações e fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo. Nos vemos